Seja bem-vindo mais uma vez a um estudo no canal Clamando no Deserto. Você também pode nos acompanhar no WhatsApp, no Telegram, no Spotify e também no blog clamandonodeserto.com.br. Esse será o estudo Os Evangelhos e a Lei, estudo número 8 dessa série. Que Deus nos abençoe. Te convido para mais uma oração para que nós possamos começar o nosso estudo. Obrigado, Deus, por mais uma vez podermos estar na Tua presença, honrando e bendizendo o Teu nome através do estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos auxilie, nos fortaleça sempre em todas as coisas que fizermos, nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique e nos fortaleça, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Continuando então a nossa série de estudos, esse estudo será os Evangelhos e a Lei, estudo número 8, e nós vamos começar com Mateus 19, 1 a 12, slide número 128. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, então, se nós formos aqui analisar o que o texto está falando, ele está falando sobre Mateus 18, em que ele teria dito ao final, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu Senhor aquela história que nós estávamos falando sobre o perdão que nós falamos no primeiro estudo da série de passagens bíblicas, em que o servo chega até o seu senhor, ele tinha uma dívida enorme, pede perdão ao seu senhor, o seu senhor perdoa a sua dívida, e ele, saindo de lá, se depara com a pessoa que estava devendo a ele, e não tem essa atitude. Outros servos ficam sabendo presenciam, ficam sabendo da história, chegam até aquele senhor e falam, olha, aquele servo que o senhor tem aqui, que pediu perdão, ele fez assim, assim, assado, com uma outra pessoa, e então o senhor daquele servo chama e diz, olha, eu te perdoei e você não agiu da mesma forma, então, da forma como você julgou, você será julgado. Isso foi basicamente o que Jesus comentou em um outro momento, né? Ele fala, com a medida que julgar, sereis julgados. E aí, então, considerando que as palavras que Jesus tivesse concluído fossem as do capítulo 18, então nós iniciamos o capítulo 19 dizendo, e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então veja, se nós formos aqui para Mateus 19, na versão interlinear, nós não vamos ver uma diferença em relação ao que está no texto que foi colocado aqui. Basicamente ele diz o que? Aconteceu quando terminou Jesus as palavras estas, partiu da Galiléia e foi para as regiões da Judéia, além do Jordão, e seguiram a ele multidões. Muitas multidões e curou a eles ali. E aproximaram-se dele fariseus, pondo à prova ele e dizendo, se é lícito ao homem divorciar a esposa dele, sendo segundo todo motivo, né? É lícito divorciar da esposa por qualquer motivo, ou segundo todo motivo? E aí ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, homem e mulher, os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Então, Jesus fala, olha, a questão de deixar o homem seu pai e a sua mãe, se unir à sua mulher para que sejam uma só carne, isso vem de Deus, isso vem do próprio Deus, isso é determinação divina. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, quando ele dá essa resposta, ele está dizendo que o homem não pode repudiar sua mulher por qualquer motivo, e a princípio, até aqui, na verdade, ele não apresenta sequer, né, até esse momento, depois nós vamos continuar o relato, ele sequer apresenta um motivo para que seja validado o divórcio. E aí então eles, percebendo a rigidez de Jesus com relação a isso, por quê? Nesse momento, porque nós falamos sobre os evangelhos e a lei. No momento em que Jesus restringe o divórcio, ele está ampliando
o campo do mandamento referente ao adultério. Percebe? Então, ou seja, longe daquela ideia de que Jesus teria vindo para nos libertar da obediência referente à obediência às instruções de Deus, obediência à lei de Deus, pelo contrário, em mais um momento, assim como nos outros que nós estudamos, Jesus está ampliando o campo de atuação de um mandamento. E aí eles dizem para ele: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, e evidentemente, opa, eu pulei aqui. Mas, ao princípio, não foi assim. Então, Jesus está deixando bem claro: olha, por causa de uma situação específica de dureza do coração humano, Deus permitiu que isso fosse incluído nas instruções dadas a Moisés. Mas no princípio, ao princípio não foi assim, ou seja, não era a vontade de Deus ao princípio que o homem repudiasse sua esposa, muito menos por qualquer motivo. Então veja que Jesus é enfático, olha, ao princípio não foi assim, ao princípio Deus estabeleceu uma só carne e, portanto, que Deus ajuntou não separa o homem, ou seja, Jesus está deixando bem claro que, olha, ao princípio Deus não estabeleceu, não é a vontade de Deus que o homem repudie a sua mulher e vice-versa. Então, veja que eles, dentro desse contexto, olha o que a Bíblia fala, né? Chegaram ao pé dele os fariseus tentando. Né? Então, isso era uma pergunta para ver como Jesus iria lidar com essa questão, possivelmente para colocar Jesus contra a parede, talvez até em relação a esse ponto. Né? Olha, por que Deus estabelece o casal e depois permite o repúdio? Mas aí Jesus ele já coloca uma posição bem forte em relação a isso. Ele fala, olha, não é da vontade de Deus que haja o divórcio, muito menos por qualquer motivo. E a carta de divórcio foi dada por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio Deus não criou o casal para que eles se divorciassem. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então veja que Jesus amplia o campo de atuação referente ao mandamento, à instrução de não adulterar. Ele fala, olha, se não for por causa de fornicação, aqui o termo é porneia, né? E que é traduzido na tradução interlinear, né? No Novo Testamento interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, por imoralidade, e aí entre parênteses, sexual. E casar com outra comete adultério. E aí, diante disso, os próprios discípulos de Jesus, vendo como isso era difícil, como isso era um mandamento, uma rigidez maior do que já existente em Moisés, então muitas pessoas colocam assim, Jesus que criticou os fariseus porque eles eram legalistas. Então, se a gente for olhar isso aqui, na verdade seria o contrário, né? Jesus criticou os fariseus porque eles eram hipócritas, porque, segundo Mateus 23, ele fala, ouçam o que eles falam, mas não ajam como eles agem, porque eles falam e não fazem. Mateus 23, ele fala bem claramente isso, que ele está, Jesus faz uma menção aos fariseus e coloca em relação a eles, não só aos fariseus, né, mas se nós formos ler aqui Mateus 23, ele nos diz o seguinte: então Jesus falou à multidão, aos seus discípulos, ele disse, os mestres da lei e os fariseus, os mestres da lei e os fariseus, né? Na versão Almeida, ele fala, se assentaram os escribas e os fariseus, né? E aí ele fala assim, por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Na nova tradução da linguagem de hoje. Então, ou seja, eles falam e não fazem, se nós formos olhar a versão Almeida Revista Atualizada, né? Ou seja, a crítica de Jesus aos fariseus e aos escribas não era porque eles estavam tão preocupados em obedecer a Deus, não. É justamente o oposto, porque eles aparentavam uma obediência estrita, mas na verdade eles não obedeciam. Eles falavam e não faziam. Então,
Aí os próprios discípulos, diante de Jesus, que estava aqui propondo algo muito mais rígido em relação no tocante à lei do divórcio, né? Aí existem algumas interpretações no sentido de que a palavra aqui traduzida por fornicação, por pornéia, imoralidade sexual, seria uma coisa ainda muito mais estrita, ou seja, um casamento fraudado, um casamento que não poderia ter acontecido, tirando isso, não poderia se casar com outro. Nós entendemos a princípio que a imoralidade sexual aqui se refere a basicamente uma relação fora do casamento e não necessariamente a um casamento fraudado apenas, né? Então, nesse sentido, de qualquer forma, qualquer que seja o ponto que nós coloquemos em mente aqui do que seria essa palavra, traduzida por fornicação ou imoralidade, porneia, o importante é termos em mente que Jesus ele restringe a questão do divórcio, restringe muito. Restringe ao ponto dos próprios discípulos encararem isso como um discurso duro, assim como antes eles haviam falado. Nossa, duro é esse teu discurso. Quem poderá suportar? Então essa fala é parecida com o que o que é falado com Jesus naquele momento. Eles falam, olha, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então, olha, se só pode repudiar nesse sentido, então não convém casar. Então veja que os próprios discípulos, eles já estavam, vamos dizer assim, com isso impregnado na mente deles. Então, na cabeça deles, eles não conseguiam imaginar um casamento em que o homem não pudesse repudiar sua mulher, não pudesse se divorciar. Tamanha era a mentalidade, a força da mentalidade da época. E aí Jesus, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Então, quando nós analisamos a própria resposta de Jesus aos fariseus e escribas, e posteriormente a ênfase que ele dá na resposta aos discípulos, fica claro que Jesus estava aqui restringindo ao máximo o campo para a liberdade do homem e da mulher, que uma vez casados, viessem a se divorciar. Ele estava restringindo em muito, a ponto dos próprios discípulos ficarem preocupados com isso. E aí ele confirma isso, dizendo, olha, quem pode receber, receba. Ou seja, quer casar e quer ser um servo de Deus, é assim que vai ser. E aí, contrariando a visão que muitas vezes nos é apresentada a respeito de Jesus, longe de criticar os escribas e fariseus por quererem obedecer à lei, ao contrário, Jesus está aqui deixando algo ainda mais restrito, estreitando ainda mais o caminho, ao ponto dos próprios discípulos ficarem preocupados com esse mandamento. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia. Estamos em Marcos 10, de 1 a 12. É o mesmo texto, né? Basicamente o mesmo evento. E aí Jesus ensina as pessoas, e aí aproximaram-se deles os fariseus e perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Veja que o texto de Mateus ele é mais amplo, né? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se sua mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultério. Então, mais uma vez confirmando, olha, deixou que não seja pelo motivo de imoralidade sexual, então é adultério. E é lógico que a gente está falando isso pela comparação do texto de Marcos com o de Mateus. Mateus 19, 16 a 26. E eis que aproximando-se dele um jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
Olha que interessante Jesus falando isso. Mais uma vez, Jesus fortalecendo a ideia da necessidade de obediência. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, não há salvação pela fé se essa fé não produz obras. Ou seja, a fé sem obras é morta. Consequentemente, para que não ficasse um conselho vago, de uma fé vazia, uma fé aparente, Jesus deixa claro, se quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Ou seja, a sua fé tem que ser, é, tem que produzir obras, a sua fé tem que refletir em obras. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Veja que, evidentemente, Jesus está falando aqui um rol exemplificativo, porque todos sabiam, e o próprio Jesus já havia falado isso, sobre o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, que incluía outros mandamentos, inclusive. Mas Jesus está enfatizando aqui algo para chegar até onde ele queria em relação a, a esse jovem que no decorrer da história nós vamos ver que ele era rico. E aí Jesus está querendo fazer com que ele reflita sobre a necessidade de auxiliar os necessitados, ajudar o seu próximo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, ou seja, sentido de completo, né? Se queres obedecer exatamente a tudo que Deus requer, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Veja que o jovem nem retrucou, falou, Jesus, mas precisa ser tudo, não posso vender uma parte, não posso fazer, né? Que, se você olhar, comparar a atitude dele com a atitude de Zaqueu, que abriu mão voluntariamente das suas posses, não só daquilo que ele havia tomado a mais, mas daquilo que ele também não teria tomado a mais, ele abre mão voluntariamente, ao contrário dele. O jovem nem sequer conversa com Jesus a respeito, ele simplesmente se retira porque possuía muitas propriedades. Lembrando que como funcionava isso, né? As pessoas iam até Jesus, depositavam sobre ele os seus bens e a partir dali eles participavam do ministério junto com Jesus, então eles não ficavam à mercê da vida, né? E disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então veja, mais uma vez os discípulos enxergaram algo difícil de ser feito, ou seja, abrir mão de si mesmo, abrir mão de tudo que tem. Não é todo mundo que a gente vê fazendo isso. Mesmo na época dos discípulos, não era todo mundo que se dispunha a fazer isso e seguir a Jesus, se desprendendo de tudo. E aí, nós percebemos mais uma vez Jesus enfatizando os mandamentos, as instruções dadas por Deus e a necessidade de obediência a essas instruções. E mais do que isso, nós podemos fazer um alinhamento disso com o que Jesus falou, né? Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, cada um negar-se a si mesmo e servir a Jesus, inclusive estando disposto a uma vida de restrições, sejam elas financeiras, sejam elas sociais, intelectuais. Intelectuais em que sentido? Muitas vezes, quando você escolhe um determinado caminho no mundo científico, você acaba, não só no mundo social, mas no mundo tido como científico, isso pode custar caro, isso pode custar aí o que alguns colocam como assassinato de reputação ou uma perturbação da reputação da pessoa, um ostracismo, a pessoa ficaria esquecida
né, em relação aos trabalhos que ela desenvolve. Então, o negar-se a si mesmo é mais uma coisa que Jesus enfatiza em conjunto com os outros mandamentos. Veja que Jesus ele, não, ele fala desses mandamentos em outros contextos, ele fala sobre não matar, sobre não cometer adultério, nós inclusive já havíamos comentado a questão do furto, que inclui também não fazer negócio fraudulento, não dizer falso testemunho. Ele fala da questão de Corban, da hipocrisia dos líderes de sua época em relação à lei de Corban. Olha, o que poderia se aproveitar de uma pessoa é Corban, oferta ao Senhor. Então ele está desobrigado de auxiliar os pais. Então Jesus ele havia já enfatizado esses mandamentos em outros momentos. Então nós sabemos aqui que não era apenas uma prova para o jovem rico, mas era aqui um conjunto de instruções que deveriam ser seguidas também. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. Isto está em Marcos 10, 17 a 27. E aí ele fala novamente, porque me chamas bom? Bom só Deus, tu sabes os mandamentos. E aí ele fala, né, inclusive aqui ele fala, não defraudarás alguém, né? E aí ah, o discurso ele ocorre basicamente da mesma maneira, não é? E aí Jesus fala, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, né? E aí Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então ele fala, o que ele está dizendo, é possível que uma pessoa, por mais posse que ela tenha, ela esteja disposta a negar-se a si mesma, a usar os seus bens para o desenvolvimento do reino de Deus, tudo é possível para Deus. Então ele fala, é possível a Deus transformar a natureza humana, independente de como ela esteja? Sim, é possível. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então é possível ter a natureza transformada, por isso a Bíblia fala em fazer morrer a natureza carnal, em esmurrar a si mesmo, esmurrar-se a si mesmo, como Paulo fala, esmurra o meu corpo e reduz a servidão. Então Deus sempre está ali colocando, olha, para Deus tudo é possível, então Deus pode transformar a nossa natureza. É claro que é uma luta e depende também da nossa aceitação. Aqui em Lucas, é basicamente a mesma história. Veja, vende tudo que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Então, Jesus, ele enfatiza da mesma forma, né? E os que ouviram isso disseram, logo quem pode salvar-se? Ou seja, porque eles sabiam que a questão do amor a algo que existe não existe só no rico, mas é algo muitas vezes do ser humano, se apegar a alguma coisa e ter algo que prejudique o negar-se a si mesmo e servir a Jesus. Mateus 20, de 11 a 16. Recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo, esses derradeiros trabalharam só uma hora e tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço agravo, não ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mau o teu ouro porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E Jesus, ele faz essa finalização depois de contar uma parábola, e aí ele fala a respeito da disposição de Deus em auxiliar o ser humano desde que esse ser humano esteja disposto a mudar. Não importa o que efetivamente ele tenha conseguido fazer no decorrer da sua vida, né? Então, Jesus está falando, não são apenas os que produzirem mais em termos de obediência que vão conseguir alguma coisa, mas aquele que se dispor a deixar Deus trabalhar na sua vida, a servir a Deus, assim como esse servo que serviu ao seu Senhor durante um pequeno intervalo de tempo. Ele fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ou seja, poucos são aqueles que efetivamente se dispõem a fazer alguma coisa. Veja que da parábola, todo aquele que tivesse disposição em trabalhar, poderia ir e trabalhar. Veja que não havia, a escolha aqui não é uma questão arbitrária. Você
Você eu tenho dois ali, eu vou escolher um deles arbitrariamente. Não, todos eles que tivessem disposição para ir, eles poderiam participar do trabalho e ser recompensados por isso. Então veja mais uma vez Jesus falando da importância de estar do ser humano e se dispor em trabalhar para Deus, em deixar Deus trabalhar em sua vida, em servir a Deus. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então veja que havia a intenção ali de usar parábolas para que aqueles que estivessem dispostos a estar com Jesus no decorrer do ministério de Jesus acabariam compreendendo as parábolas e outros talvez não entendessem, né? É, Inclusive aqui nós estamos vendo um exemplo da disposição de pessoas de não entendendo, não se converterem, né? Então Jesus fala ali da parábola da semente, né? Em que alguns, ele compara com pessoas, um determinado grupo, compara aquelas pessoas que, ouvindo, não entendem e deixam de lado. Ah, não entendi, então deixa para lá. Ou seja, aqueles que não persistem e não persistindo, não entendam, por não entenderem, não persistem, por não persistirem, não se convertem, e por não se converterem, não têm os seus pecados perdoados. Então, Jesus aqui, ao enfatizar o pecado, ele enfatiza o perdão do pecado, inclusive, e a conversão, evidentemente, no contexto da conversão está o quê? Mudança de vida, obediência. E disse-lhes: Não perceber esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Ou seja, Satanás consegue rapidamente tirar aquilo da mente deles, eles não dão mais atenção. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, são os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, se escandalizam. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Então perceba que a questão da semente não tem a ver com o preparo do terreno, tem a ver com a disposição daquele que ouve a palavra em aceitá-la. Então ele fala, olha, o exemplo que eu estou dando de cada terra é o exemplo de pessoas em que é difícil a semente germinar porque elas não permitem. São elas, as pessoas têm características que elas não querem abandonar e elas não permitem que a semente cresça. Então a semente se perde, fica sufocada, é retirada dos corações. E aí ele fala: E esses são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30 e outro 60 e outro 100. Ou seja, eles ouvem a palavra e mudam a sua vida e passam a produzir frutos. Em quantidade, não necessariamente na mesma quantidade, mas não na mesma intensidade necessariamente, mas eles buscam mudança de vida. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: Que parábola é esta? Né? E ele explica novamente em Lucas ali, né? E ele fala daqueles em que o diabo tira o coração da palavra para que não se salvem crendo. Outros que, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Outros sufocados com os cuidados das riquezas e deleites da vida. E por fim, aqueles que conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então nós vemos claramente aqui Jesus falando, olha, a semente é a mesma para todos. Ou seja, o que justifica que um aceite e outro não? É a disposição em aceitar. Aquele que está disposto a perseverar, ele vai conservar a semente. Aquele que não está disposto, aquele que está mais preocupado com outras coisas, a semente não vai fazer efeito nessa pessoa.
E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar. Veja que raramente eles, segundo os evangelhos, eles chegavam a Jesus para ter uma conversa amigável, né? Era sempre no sentido de experimentar, de ver se ele caía em algum ponto. E aí um deles fala: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Por isso que nós entendemos que lá, quando ele fala com o jovem rico, o conjunto de instruções é exemplificativo. São exemplos de mandamentos que ele deveria seguir, enfatizando algo que posteriormente se percebeu que faltava nele. A disposição em realmente se compadecer das pessoas. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus aqui, ele não está anulando os outros mandamentos e mantendo só esses, pelo contrário, ele está mostrando que tudo que foi escrito, a lei, os profetas, os escritos, né, tudo dependia desses dois mandamentos. Ou seja, Deus concedeu esses dois mandamentos. Deus concedeu a lei, os profetas, os escritos para que o homem aprendesse a lidar com o desenvolvimento prático, porque uma coisa é dizer, ama ao Senhor teu Deus e ama ao teu próximo. Outra é como colocar isso em prática. Né? Muitas vezes a noção de amor no ser humano pode estar deturpada. Né? Então, eu posso entender amar como deixar meus filhos, minhas filhas fazerem o que quiserem. Né? E isso seria uma noção deturpada de amor. Então, um filho de 10 anos se levanta e fala: não quero mais estudar, não quero mais ir para a escola, não quero mais tomar banho, não quero mais... então, tudo bem. Isso pode ser enxergado como amor. E não. Na Bíblia existem instruções que nos auxiliam a entender o conceito de Deus relatado na Bíblia a respeito do que é, efetivamente, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e pensamento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que Jesus mais uma vez enfatiza a necessidade de obediência. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Mais uma vez, né, aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e ele fala: Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele fala: não há outro mandamento maior do que esses. Veja que ele não está dizendo que não existe nenhum outro mandamento, pelo contrário. E olha o que o escriba compreende. Ele fala assim: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, entendimento e alma e todas as forças, e ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Veja que ele não está dizendo que é mais do que não adulterar, não, porque evidentemente você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é justamente obedecer às outras instruções preventivas que Deus concedeu, de não fazer negócio fraudulento, de não furtar, de não dizer falso testemunho, de não cobiçar, de não ter outros deuses, de não ter imagem de escultura, de não dizer o nome do Senhor Deus em vão, de honrar pai e mãe, de não seguir a multidão para fazer o mal. Tudo isso é um conjunto de aspectos práticos daquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí o escriba entende: olha, isso é mais até do que os holocaustos e sacrifícios. Por quê? Porque é justamente por falharmos nisso que precisamos dos holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Veja que ele segue basicamente aquilo que
ele entendeu ali da conversa do escriba com Jesus, e Jesus fala, bom, faça isso e você vai viver. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, foi Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então, ou seja, Jesus está dizendo, olha, a necessidade de obediência, a necessidade de misericórdia, a disposição em perdoar, a disposição em obedecer, tudo isso são conceitos que estão principalmente desenvolvidos onde? Na lei de Deus, no conjunto de instruções divinas. Então, a atitude de Jesus com relação à lei foi sempre de obediência, de ampliar a compreensão, de anular aquilo que teria sido dado por causa da dureza dos corações, mas cujo princípio não tenha sido aquele. Então, basicamente, é esse o trabalho de Jesus durante seu ministério. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais de conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, olha, vocês podem ouvir o que eles falam, desde que estejam, obviamente, de acordo com a palavra, mas não ajam conforme eles agem. Porque eles falam uma coisa e fazem outra. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, ou seja, fazem exigências, mas eles mesmos não cumprem as exigências. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Veja que Jesus não está criticando a obediência em si, mas o fato de obedecer, basicamente, quando alguém está vendo. E não só isso, mas fazer questão de obedecer para que alguém veja, de fazer algo público para que alguém veja. Trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirás ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então veja que Jesus o tempo inteiro ele está falando sobre comportamento, sobre obras, sobre a necessidade de conversão, mudança de pensamento, mudança de palavras, mudança de vida. Ou seja, o tempo inteiro Jesus está enfatizando a obediência. E ensinando os dizeres, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas, das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Esses receberão mais grave condenação. Veja Jesus falando sobre a condenação associada à desobediência, à hipocrisia, a um conjunto de comportamentos contrários à vontade de Deus. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a ruda, toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ou seja, vocês ensinam pela palavra, mas não ensinam pelo exemplo. Ou seja, não adianta. Então, a atitude de Jesus é sempre no sentido de um comportamento
esteja de acordo com a palavra, e a manutenção, ou seja, manter a pregação e associar essa pregação referente às instruções divinas, à lei de Deus, a uma prática. Então Jesus não estava indo contra a obediência, pelo contrário, ele estava se manifestando inclusive com uma rigidez ainda maior do que muitas vezes aparentavam os fariseus e os escribas. Aqui em Mateus, basicamente, nós temos Jesus aqui falando sobre devorar as casas das viúvas, e depois ele fala de uma contradição numa lei estabelecida à sua época, e ele fala: pois que dizeis? Ele fala que essas pessoas são condutores cegos. Ele fala: pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Perceba, ele diz: olha, uma lei que vocês criam que não faz sentido tornar uma pessoa devedora se jurar pelo ouro do templo, mas não torná-la devedora se jurar pelo próprio templo, isso não faz sentido. Ou seja, tenha um único proceder, tenha um proceder adequado. Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos que quais um mosquito engolis um camelo. Então ele não está dizendo que, por existirem mandamentos mais importantes, os que forem tidos como menos importantes não devem ser obedecidos. Pelo contrário, ele fala, devem fazer todas essas coisas, não omitir nenhuma delas. Então nós nem podemos, supostamente, por querer obedecer o que é mais importante, deixar de lado pontos que também são importantes, e muito menos o contrário, que é o que Jesus falou: olha, você pega algo que tem menos importância e rejeita aquilo que tem mais importância. Não é para fazer nenhuma coisa nem outra. Ou seja, é para obedecer tudo o que Deus instruiu. Obedecer em qual é o aspecto de obedecer a tudo que estamos falando aqui? De não rejeitar a nada por rebeldia, por uma desobediência voluntária, uma desobediência planejada, nada disso. É para lutar contra todos os maus pensamentos, os maus comportamentos. É para buscar obedecer a Deus em tudo, ou seja, lutar contra tudo o que é contrário a Deus. Assim, naquilo que viermos a cair durante esse combate, a nossa mente já vai estar ali em comunhão com Deus para se arrepender e continuar lutando contra aquilo. Ai de vós, doutores da lei, que tirais a chave da ciência. Vós mesmos não entrais e impedistes os que entravam. Veja só que Jesus está falando: olha, vocês estão privando as pessoas do conhecimento que elas precisam para obedecerem a Deus. Então veja que nós não podemos agir assim, nós temos que ser pessoas que facilitam o conhecimento das pessoas. Agora, se elas não quiserem, aí é elas com Deus, mas a nossa parte é buscar auxiliar as pessoas para que elas possam compreender, para que nós possamos também desenvolver a nossa compreensão cada vez mais. E diante disso, eles procuravam armar ciladas contra Jesus para ver se ele caía em contradição em algum ponto ou se eles conseguiam colocá-lo numa situação difícil em algum momento. E aí Jesus fala: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas, e aí ele fala sobre todas as coisas, né? E ele faz o mesmo discurso anterior, dizendo: olha, essas pessoas, elas vivem apenas uma obediência aparente, não uma obediência de essência, de fazer, de estar disposto a fazer realmente, de trabalhar uns com os outros, de se unir à multidão para fazer o bem, não para fazer o mal. Ele fala: assim também vós exteriormente pareceis. Olha só, né? A aparência. Jesus não estava criticando os fariseus por obedecerem, mas por parecer justos, parecer obedientes. Era uma obediência aparente, não verdadeira. Eles não obedeciam realmente. Interiormente está cheios de hipocrisia e iniquidade. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis,
e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Quantas vezes, ele falando aqui com Jerusalém, né? Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Ou seja, quantas vezes eu quis que o meu povo se unisse novamente em uma verdadeira obediência, uma obediência essencial, verdadeira a Deus, e o povo não quer fazer isso. As pessoas, nós muitas vezes rejeitamos isso. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Na perseverança, né? Ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele fala, em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens. Mas, olha a condição, se aquele servo mau disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, começar a espancar os seus conservos, comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, né? Pranto e ranger de dentes. Então veja que Jesus faz um comparativo aqui no começo de Mateus 24, né? Daqueles que servem verdadeiramente, que serão entregues para ser atormentados, mortos, odiados. Haverá muitos que ficarão escandalizados pela própria mensagem, trair-se-ão uns aos outros, se odiarão uns aos outros, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade. Olha aqui, presta muita atenção nesse ponto. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então veja, estar em comunhão com Deus aumenta o nosso amor. Estar fora da comunhão com Deus faz com que o amor esfrie e, consequentemente, a obediência também diminua. É um ciclo, né? Então, se nós buscamos amar a Deus de todo o coração e buscamos amar ao próximo como a nós mesmos, nós vamos buscar obediência e essa obediência vai gerar mais amor, vai aperfeiçoar o nosso amor, porque nós vamos sentir na prática o resultado daquilo e aquilo vai nos fazer nos amar uns aos outros e amar a Deus ainda mais. O oposto também é verdadeiro, ou seja, quanto mais eu me afasto de Deus, quanto mais eu deixo de obedecê-lo, mais as consequências ruins vêm à nossa vida, mais nós nos iludimos, mais nos escandalizamos, mais nós deixamos de acreditar em de ter esperança em alguma coisa boa e, consequentemente, isso muda o nosso comportamento, o nosso amor pode se esfriar. E aí ele fala que ou, ou nós somos os servos que vão, evidentemente, servir a Deus conforme Ele quer, ou nós vamos ser aquele grupo de hipócritas que vão ter uma obediência de aparência ou sair de vez e vamos estar entre os hipócritas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, para quem poderá ser visto isso como um improviso naquele dia? Para aqueles que não buscam obedecer, para aqueles que não buscam servir a Deus como Ele quer, seguindo as suas instruções. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, o Jesus dos Evangelhos, ele é um Jesus muito diferente, muitas vezes, daquele que a gente ouve em determinados momentos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estavas nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão:
Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e aí ele fala, quando vocês ajudaram quaisquer daqueles que estivessem necessitados. E aí ele fala o oposto para os outros. E aí ele fala, olha, quando vocês negaram auxílio àqueles que precisavam, vocês negaram a mim. Então Jesus está dizendo, se você vive uma vida de abnegação, se você vive uma vida negando a si mesmo, procurando auxiliar aqueles que necessitam, tanto com o aspecto material como com o aspecto espiritual, ou seja, não só auxiliando materialmente, visitando, dando atenção, carinho, mas mostrando o Evangelho, que basicamente é isso que nós podemos, dessa união desse texto, com os outros textos que Jesus falou, ou seja, Jesus não está aqui dando um rol taxativo de atitudes, ou seja, se você der comida para os necessitados, água para quem tiver sede, hospedar os estrangeiros, né? Vestir. Então é uma questão de ter dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem mais condição de fazer tudo isso aqui. Não, ele está dando um rol exemplificativo. Então, se vocês, além daquilo que Jesus já havia ensinado, fazem isso aqui, auxiliam aqueles que realmente precisam, seja com auxílio material, seja com auxílio espiritual, ou ambos no caso, né? Então você está fazendo isso ao próprio Deus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. Se é para remir os pecados, então, mesmo com o Novo Testamento, existem pecados. Se existem pecados, existe uma lei para ser obedecida. Existe um conjunto de instruções para ser obedecidas. E a não obediência a essas instruções é que constitui esses pecados que precisam ser remidos. A não obediência por pensamento, por palavras e por ações. Né? Então, é interessante notar que, se você olhar na Bíblia, pecado está associado a quê? A transgressão das instruções dadas por Deus. Seja essa transgressão no pensamento, seja ela em palavras, seja ela em atitudes. Então, toda e qualquer coisa que venha de encontro, que seja contrária àquilo que Deus estabelece, é pecado. E aí Jesus, quando ele fala ali no momento que depois que ele ressuscita e ele vai falar com os seus discípulos, ele fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ou indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, e não há nada no texto que sugira que alguma coisa que Jesus tenha ensinado nos seus evangelhos não devesse ser guardada. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, para que nós possamos enfatizar que algo não precisa ser guardado, é preciso haver uma prova bíblica evidente. Né? Principalmente tendo em mente aquilo que Jesus determinou que devesse ser mantido quando ele veio e ensinou nesse mundo. Aqui a repetição do que nós acabamos de ler em Marcos e em Lucas. Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós, que por muitos é derramado. E aí, quando ele fala para o paralítico, né? Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito que assim razoavam entre si, disse: por que razoais sobre essas coisas em vossos corações, que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando o leito, e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então, não só o poder para cura, mas também o poder para perdoar pecados acompanhava Jesus.
Aí vai entrar novamente na questão do sábado, né? E aconteceu que, passando eles no sábado pelas searas, nós havíamos comentado sobre esse verso no estudo anterior, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E aí nós lemos lá nos outros versos a questão de que eles estavam com fome. E na própria argumentação de Jesus aqui, Jesus fala isso, não é? E os fariseus lhe disseram, vês por que fazem no sábado que não é lícito? Ou seja, eles estavam falando que não é lícito de acordo com a lei dada por Deus a Moisés, ou eles estavam falando que não era lícito de acordo com o que eles enxergavam não ser lícito fazer no sábado. E aí Jesus disse, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Então Jesus aborda a primeira questão do ato de estar com fome. E ele, os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, ou seja, Jesus não está falando assim, olha, não é uma fome, hoje eu não tomei café, estou com fome. Não, ele está falando, estava em necessidade e teve fome. Ou seja, ele está falando de algo extremo que aconteceu com Davi, ou seja, dando a entender que os discípulos já estavam há um bom tempo sem comer. E aí ele diz, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do Senhor, até do sábado é Senhor. Então, associando isso ao que nós vemos lá, ele não fala só isso, né? Ele não fala só da questão da necessidade da fome, mas ele também dá o exemplo de um trabalho que não é apenas permitido, mas determinado, que é o trabalho dos sacerdotes. E ele fala, lembra que os sacerdotes também, eles trabalham no sábado, né? Ele usa o termo que é traduzido por violar, né? Que seria, dentro do contexto ali, o mais correto seria trabalho no sábado, porque a violação ali não era do mandamento do sábado, mas era uma violação do que havia sido acrescentado pelos fariseus e por outros que tivessem ali acrescentado coisas ao mandamento do sábado. Então, Jesus não estava enfatizando ali a violação do sábado em si, mas de uma regra estabelecida pelos fariseus. Ou seja, olha, se você considerar da forma que vocês colocam, até os sacerdotes que fazem aquilo que Deus determinou e ficam sem culpa porque eles fazem de acordo com o que Deus determinou, então diante disso até isso seria uma violação, mas não é. O que Jesus estava falando ali é o quê? Os sacerdotes trabalham no sábado. Isso era uma violação ao mandamento? Não, porque o próprio Deus determinou. Então, o que eles estavam violando ali, na verdade? Violando o que foi estabelecido pelos fariseus. Ou seja, como se Jesus estivesse dizendo, olha, então nem o sacerdote pode trabalhar no sábado, então, por essa regra que vocês estabeleceram, seria basicamente isso, dentre outras coisas que nós comentamos também, que está no sentido de não considerar que isso fosse uma transgressão. Jesus não estava dizendo que os sacerdotes transgrediam o sábado, ele estava dizendo que sacerdotes trabalhavam no sábado, isso por determinação divina, e ficavam sem culpa. Então, ou seja, Jesus estava dizendo, ó, existe trabalho que pode ser feito no sábado, tanto que existe trabalho que deve ser feito no sábado. Então, esse foi o raciocínio de Jesus. Ele associou a questão da fome e a questão da necessidade de determinados trabalhos serem feitos, inclusive, aos sábados. E aí, depois disso, vem a questão de curar no sábado, né? Então, eles estavam esperando para ver se ele curaria no sábado para o acusarem. Acusarem de algo estabelecido na lei? Não, estabelecido por eles. Eles estabeleceram que curar no sábado também era proibido. E aí Jesus pergunta, é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E aí ele olha para eles com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, ou seja, eles não estavam ali para conversar e chegar a um consenso bíblico, eles estavam ali com a única intenção de acusar, de fazer mal, e por isso, e aí o verso enfatiza isso, né? Condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então veja que longe, longe de ir contra os mandamentos, de ser um revolucionário no sentido de, porque não é preciso isso, porque eu estou morrendo por vocês. Não. Jesus, pelo contrário, Jesus foi um defensor da necessidade de obediência. No nosso próximo estudo, então, nós finalizamos aqui no slide 150. Estou sem caneta aqui, depois eu tenho que anotar. O slide 150 foi o slide que nós paramos. Então, o próximo estudo nós vamos continuar no slide 151.
Espero que Deus, e eu creio que Deus está conosco, espero que continue assim. Espero que tenha sido proveitoso esse estudo para mim, para você, para quem vier assistir. Que Deus nos auxilie. Convido para mais uma oração, para que nós possamos então encerrar mais esse estudo. Muito obrigado a quem vier assistir, independente de quantos, e que a palavra de Deus seja pregada, não só por mim, mas por muitos outros, que já vem pregado, assim, já vem fazendo esse trabalho na internet. Que Deus nos auxilie. Te convido então para falarmos com Deus novamente. Senhor, muito obrigado por mais uma vez aprender da Tua palavra. Esteja conosco, nos despeça para nossos afazeres, que façamos tudo conforme a Tua vontade e misericórdia. Em nome de Jesus, esteja conosco, nós imploramos. Abençoe a cada um, nos livra dessa doença que está nos assolando a cada momento, Pai, nos dê sabedoria nas decisões, em todas as coisas que fizermos, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus continue conosco e até o próximo estudo.